Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball. Estamos entrando agora na reta de mata-mata da Conmebol Libertadores e você pode acompanhar os lances ao vivo da Conmebol Libertadores e também da Conmebol Sul-Americana, acompanhar os mata-matas, acompanhar os lances ao vivo, uma grande defesa, um golaço, tudo de graça pelo aplicativo do OneFootball. O link está na descrição do vídeo, é só você clicar, fazer o seu download e ter aí no seu celular, seja iOS ou Android, o OneFootball e lances ao vivo da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana. Você não pode ficar de fora dessa com o OneFootball. Pois então, galera, após a vitória do Flamengo sobre o Alcas, a goleada por 4-0, falamos sobre o jogo, mostramos alguns lances para vocês, deixo sempre o convite para você deixar aqui a sua curtida, deixar o seu likezinho aí que é muito importante e também de se inscrever para acompanhar com a gente as análises, as informações, as notícias, as opiniões. Só para quem ainda não acompanhou o nosso vídeo, mostramos alguns lances, fizemos lá imagens exclusivas lá para vocês sobre o jogo, então vou deixar o convite aí para você acompanhar a nossa análise do jogo. Após o jogo, o Jorge Sampaoli, polêmica, hein? Tivemos polêmica, Jorge Sampaoli e o Bruno Henrique acabaram participando ali da coletiva, respondendo algumas perguntas dos nossos colegas jornalistas que lá participaram na sala da coletiva de imprensa do Maracanã. Algumas respostas, elas acabam dentro ali no entre linhas, algumas coisas que o Jorge Sampaoli fala, cara, tá muito explícito assim, tá no entre linhas, mas é muito fácil de interpretação, sobre algumas questões que ele fala. Vamos passar por essas respostas um pouco mais relevantes, compartilhar aqui e vamos fazer esse debate. Para começar, o Jorge Sampaoli, elogiou bastante o Vitor Hugo. Ele que foi um dos personagens do Flamengo nessa partida, nessa vitória sobre o Alcas, jogando ali no meio de campo. E o Vitor Hugo, com muita consistência, o Vitor Hugo muito experiente, Abrindo aspas sobre a fala do Jorge Sampaoli, ele diz: o Vitor Hugo para mim não é promessa, é realidade. Ele entra no jogo e resolve. Para mim, é mais um jogador para competir com Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. É um passo importante para competitividade interna. Galera, vamos pegar essas palavras-chave nas respostas do Sampaoli. Tem uma, então, que a palavra tá explícita, De fato, o Vitor Hugo vem sendo, essa promessa que vai se tornando cada vez mais uma realidade conforme ele vai ganhando minutos, conforme ele vai ganhando espaço. Infelizmente, ele passou por uma lesão onde no início da temporada do Flamengo, num momento até crítico, onde havia necessidade de rodar o elenco, de jogar, ele não pôde estar presente. Agora, o Vitor Hugo vem demonstrado, muita consciência do jogo. O Vitor Hugo é um jogador muito, muito técnico. E sobre a questão de técnica, o pessoal normalmente acaba se confundindo, que é um jogador técnico que é um jogador habilidoso. O Vitor Hugo ele tem muita habilidade, mas ele tem muita técnica de jogo. E a gente fala de entender o jogo, compreender o jogo. Parece que apesar da pouquíssima idade, é um garoto muito inteligente que sabe o que fazer, como fazer, por onde fazer. O grande destaque, inclusive, do Vitor Hugo é sobre a compreensão do seu jogo. Se tem outros garotos ali próximo à sua idade que tem mais habilidade, mais malabarismo com a bola, o Vitor Hugo não ter tanto esse malabarismo, apesar de ter muito refino, sobre alguns aspectos do jogo, ele é um jogador que entende bastante. Não é à toa que jogou na base como um segundo atacante, como um meia, lá próximo à área, hoje está jogando numa zona um pouco mais atrás, mas tem conseguido dar conta do recado e, mais importante, tem conseguido corresponder. Acho importante, assim como ele fez o seu gol, no quarto gol do Flamengo no Maracanã, esse Vitor Hugo que se aproxima, que entra muito na área, porque ele acabava sendo um finalizador nas categorias inferiores, então ele também tem esse faro de chegar uma linha mais atrás e conseguir fazer gols. Muito positivo, sem dúvida nenhuma, as atuações do Vitor Hugo e a sua consistência. E aí, quando ele fala, palavra-chave, competitividade interna, cara, isso é fundamental. É aquilo, é você conseguir mobilizar o grupo, nenhum jogador estar acomodado, nenhum jogador estar de barriga cheia. Jogador de futebol, ele vai render quando ele tá com fome, não é isso? O próprio Jorge Sampaoli fala em seguida, respondendo aos nossos colegas, ele ainda acaba dizendo: sinto que essa regularidade que o time não tem é o que temos que gerar. Por isso estou aqui. No início do ano não aconteceu. Isso pode ser rápido, pode levar um tempo, ou pode ser que não aconteça. Isso é futebol. Preciso fazer esses jogadores recuperarem a fome e nisso estamos trabalhando. Por isso que o Flamengo ele é muito, porque o assunto acaba passando por essa irregularidade do Flamengo, essa irregularidade. No domingo tem um tipo de atuação, na quarta tem outro tipo de atuação, pode ser obviamente motivado, mobilizado pelo caráter do jogo, mas o que a gente vê é de fato essa irregularidade. E ele fala sobre fome. E isso parte também desses vários trabalhos que o técnico tem, esse de mobilizar os jogadores. Os jogadores têm que jogar por algo ou jogar por alguém.
E é trabalho do treinador tentar extrair. Às vezes existe uma diretoria que pode até prejudicar esse lado de motivação, de mobilização que o técnico precisa transmitir dentro do elenco, precisa transmitir dentro do vestiário. Existem diretorias que têm um modo operante que atrapalha isso. Ela conforta uma outra mentalidade. Mas esse é o trabalho do treinador, tentar mobilizar. Jogador precisa jogar por algo ou por alguém. Se não tiver propósito, se não tiver nenhum objetivo, vai entrar em campo de uma forma protocolar. Entrando de uma forma protocolar, não será competitivo, não é mesmo? E aí, complementando essa frase, o próprio Jorge Sampaoli acaba respondendo que jogadores que ganharam tantas coisas precisam recuperar a fome e a alegria de jogar, competir e a esperança de ganhar algo que já ganharam. Vamos repetir, gente. É explícito, ó. Percepção de um treinador que chegou há pouco tempo, Jorge Sampaoli, falando sobre o aspecto comportamental, motivacional sobre o elenco. Vamos repetir aqui, ó. Jogadores que ganharam tantas coisas precisam recuperar a fome e a alegria de jogar, competir e a esperança de ganhar algo que já ganharam. É aquilo que especialistas, não sou eu que estou falando, tampouco é você que está assistindo. Especialistas, excelentes gestores, são os maiores treinadores, o maior treinador da história do Chicago Bulls, Bernardinho, esses caras que são referências. Ganhar uma vez é difícil, mas é mais fácil do que continuar ganhando. E aí quando a gente acaba falando sobre, principalmente, né, sobre essa seleção que tem, esse propósito, essa falta de motivação, essa falta de mobilização, um conforto, um comodismo que acontece, né, indiferença, a gente passa por uma questão que é o Flamengo no Campeonato Brasileiro tem que incomodar a esse elenco multicampeão, 2 vezes, inclusive, campeão brasileiro, ganhou consecutivamente o Campeonato Brasileiro, não assumir a liderança desde a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Tem que incomodar, né? Porque a competitividade, ela é essa. E por isso, inclusive, por essa questão de fome, de ganhar o que já ganhou, né? Está sempre mobilizado a querer ganhar mais, também acaba passando muito pela resposta do Bruno Henrique, né? Afinal, após o jogo, ele também respondeu as perguntas dos jornalistas, inclusive deu uma resposta direta ao Mauro César, né, sobre a questão dos jogadores estarem meio que ali nos treinos, criando uma certa resistência ou reprovando um modelo de uma metodologia. O Bruno Henrique acaba falando também, que tá no entre linhas, mas é muito fácil também da gente interpretar. Ele fala sobre a diferença das competições, né, abrindo aspas a palavra aqui do Bruno Henrique, né, o Campeonato Brasileiro é mais difícil que a Libertadores. Você manter o alto nível com outras equipes que vai brigar pelo título é difícil. São 38 rodadas, viagens, e de fato acontece isso. É um campeonato que gera mais resistência, que você tem que estar mais afim, que você tem que estar mais inclinado, porque é muitas viagens, são muitos jogos, maior competitividade sobre esse critério de, né, muitos jogos podem se tornar decisivos. O que passa pelo Flamengo, a gente sabe que os 19 clubes querem vencer o Flamengo, principalmente quando eles estão à frente do seu torcedor. Não é à toa que existe uma mobilização da torcida, né? A torcida, quando joga em casa recebendo o Flamengo, lota o estádio, cria-se um outro clima, o pessoal até acaba brincando, né? Poxa, o Flamengo joga sempre com clima de Copa do Mundo. É final, os caras parecem... Mas é de fato isso, porque sabe que os holofotes estão no Flamengo, um dos protagonistas da América do Sul, e querem vencer esse time, né? É aquele prazer de ter, vamos bater o time que deve ser, né? Deve ser ganho, então vamos lá, vamos ganhar. E com isso, automaticamente traz ao Flamengo um fator de maior dificuldade e que precisa de mobilização, que precisa que o Flamengo queira algo mais. E aí alguns desses jogos, a gente sabe, né, que precisa tirar algo mais, o Flamengo não está correspondendo com esse algo mais, mas é aquilo. Não é como um jogo de Copa, seja de Libertadores ou de Copa do Brasil, onde o resultado ele vai de imediato. É um campeonato muito longo, que existe muita regularidade e que só lá no final, após as 38 rodadas, você vai ser premiado como vencedor. Diferente das Copas, onde as coisas acontecem muito rápidas e o crescimento, você vai sendo já premiado a cada etapa que você vai vencendo. Então, de uma certa forma, acabou indiretamente a resposta do Bruno Henrique, com muitas dessas respostas do Sampaoli, nos mostrando e nos dando alguns indícios, né? O quanto é necessária a competitividade interna, seja ela promovida pelos garotos mais jovens, e aí depende muito sobre o critério, né, de preferir do treinador, também passa demais pelas contratações, jogadores estarem motivados, a recém-contratados a jogarem, e isso tem que gerar um desconforto ao que estão lá e que não podem se sentir seguros a uma cadeira cativa, e evidentemente sobre todas essas circunstâncias aí de
seleção, né, de mobilização, seleção de comportamento em competições diferentes, onde exige que o Flamengo seja competitivo, e a gente vê que às vezes nem tanto, né, acontece. A gente tem mais do que provado aí atitudes que infelizmente acabam passando por um Flamengo despretensioso em alguns desses jogos. Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.